a gente vai ver o convite de Jesus para todos aqueles que são chamados para essa obra. Você é chamado por Jesus. Diga, eu sou chamado por Jesus. Como eu sei que eu sou chamado por Jesus? A gente vai ver sobre isso aqui hoje. Como eu sei que Deus me escolheu? Você está aqui. Ele te chamou para a salvação. Jesus morreu na cruz para todo aquele que nele crê, não pereça, mas ter a vida eterna. A vida eterna é para todo aquele que crê em Jesus, que crê no Evangelho. E você e eu podemos viver as maravilhas dele aqui nessa vida e ter a vida eterna também. Então vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante. Naquele tempo, respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultas essas coisas aos sábios e aos instruídos, e as revela aos pequeninos. Jesus já começou fazendo uma oração diante de Deus, agradecendo a Deus, porque Deus, ele estava revelando as suas obras. Deus, ele revela as suas maravilhas. Deus, ele mostra coisas que não é para todo mundo. Para quem Deus revela as suas lindas obras, as suas maravilhas, a sua salvação? Não aos sábios, nem aos instruídos. Jesus disse que Deus revela a quem? Aos pequeninos. São aquelas pessoas que Jesus disse que nós temos que ser como crianças, aquele coração puro, aquele coração que quer ser ensinado, que quer aprender com Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, sou manso e humilde. Quando Jesus veio à terra, veja que Jesus não pregou para os instruídos, para os sábios. Os fariseus, os escribas, na verdade, censuraram Jesus. Jesus teve muitos problemas com eles, com os mestres da lei. Para quem que Jesus pregava geralmente? Para o povo simples, o povo que não era instruído, que não tinha todo o conhecimento. Alguns que eram instruídos, que eram mestres da lei, por exemplo, Nicodemos, ele era um dos mestres da lei, e ele foi até Jesus. Jesus recebeu ele, amém? Jesus, ele vem para todos aqueles que têm um coração quebrantado. Isaías 65, a Bíblia diz que Deus fala assim: para quem eu olharei? Para aquele que tem coração que teme e treme diante da minha palavra. É para essa pessoa que Deus olha e revela as suas grandes maravilhas. Não é para aquele que acha que sabe. Não, já li a Bíblia 30 vezes, pastor. Eu estou na igreja há 30 anos. Eu sou pastor, eu sou isso e aquilo. Não, Deus não revela. Deus não se revela a essas pessoas. Deus se revela àqueles que Ele considera pequeninos, os que são humildes. Até Ele diz, né, bem-aventurados são os pobres. Então, pobre é o de espírito, não é o pobre em questão monetária. Deus te chamou para ser próspero, amém? Mas no teu coração, no meu coração, nós temos que ter essa humildade de Deus para Ele poder se revelar a nós. Mas vamos continuar, 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então essa passagem tão conhecida, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Ele vai fazer o quê? Qual obra ele vai fazer no coração, na vida dessa pessoa? Aliviar, diga alívio. A obra de Jesus começa nos corações, começa na alma da pessoa, trazendo esse alívio, tirando o peso, a carga. Nós, quando viemos a Cristo, estávamos com uma carga, estávamos com um peso sobre nós. E quem ainda não veio a Cristo verdadeiramente, não teve ainda uma experiência com Cristo, um novo nascimento, a regeneração do seu espírito, essa pessoa ainda ela tem um peso, ela ainda tem uma carga, a carga do pecado, ela tem a sobrecarga dos seus erros. Por quê?
porque ela ainda não foi perdoada. E quem foi perdoado, a Bíblia diz que Deus lançou no mar de esquecimento. Deus diz: por amor de mim, não lembro mais dos seus pecados. Isaías disse. Diga graças a Deus. Mas ainda quem não veio a Cristo verdadeiramente, permanece nos seus pecados. Como a Bíblia diz, estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, antes de Cristo. Mas quem vem a Cristo, Ele convida para aliviar, para tirar todo o peso da religião, porque a religião ela traz um peso sobre as pessoas. É verdade? Quem já foi da religião? Porque nós hoje não somos mais da religião, nós somos do Evangelho, nós somos de Jesus. Mas o Evangelho, ele não vem trazer um peso, a religião ela traz. Eu lembro quando eu ainda não tinha vindo a Cristo, eu me converti com 13 anos. Eu e minha família, meus pais, nós viemos a Cristo, eu tinha 13 anos. Mas antes disso eu lembro que meus pais eram da religião e iam uma vez por semana na missa, e aquela coisa pesada, e às vezes lá levar o texto para ficar rezando, rezava, não lembro quantos que era o Pai Nosso, quantos Ave Maria, ficava lá, aquela religião, aquela coisa pesada, aquela coisa chata, carregada, não acontecia nada, milagres não aconteciam, coisas não aconteciam. Por quê? Porque era o peso da religião. Mas o Evangelho não vem trazer isso, o Evangelho vem trazer restauração, transformação. Esse é o poder de Deus. A Bíblia diz, Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele opera, ele faz maravilhas. Então Jesus convida: vinde a mim. Vocês estão cansados, oprimidos? A pessoa que ainda está cansada, que está oprimida, que ainda não veio a Jesus, se sente assim. A pessoa ainda não passou pelo processo da conversão verdadeira. Mas quem vem a Jesus é verdadeiramente livre. Diga, livre. Livre do peso, livre do pecado, livre da condenação. Nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não tem mais condenação na sua vida. Você não fica mais com aquele peso: ah, meu Deus, eu fiz isso, aquilo. Foi tudo apagado. Você nasceu de novo, começou uma nova vida com Cristo. Errar, falhar, todos falhamos, mas vamos prosseguindo para os céus, para a salvação. Então, prosseguindo, ele disse, desliga o celular: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vai trazer alívio, ele vai trazer essa obra no coração e na vida de todos nós. Amém, povo de Deus? Agora vamos em João, a gente já volta aqui, capítulo 6, verso 37. João capítulo 6, verso 37. Isso aqui é uma passagem muito interessante, que nos ajuda a entender como nós viemos a Cristo. Qual é a forma? João 6,37. O discípulo amado estava ali ao lado de Cristo. Ele escreveu em João 6,37. Veja o que diz o Evangelho de João 6,37. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Quem está falando essa palavra? Jesus. Na minha Bíblia está grifado em vermelho. São palavras de Jesus. Alguém de vocês tem a Bíblia que quando são palavras de Jesus está em vermelho? Então, são palavras de Jesus. Ele está dizendo aqui: tudo, tudo o que o meu Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A obra de Jesus em nós, ela começa em Deus, nos trazendo a Jesus, nos trazendo ao Evangelho. Não foi uma obra que você começou, foi a obra que Deus começou dentro do seu coração. Não foi você que escolheu. Jesus disse: não fostes vós que me... João 15, mas eu vos escolhi a vós. Ele convida a todos, todo aquele que nele crê terá vida eterna. Então, o Pai faz essa obra.
de trazer-nos a Jesus, para termos o quê? O alívio, a libertação, a salvação. Diga glória a Deus. Mas se não for uma obra de Deus, não adianta você forçar, eu forçar. Fala aqui para pessoas que estão orando por familiares, que estão viciados. Já vou abrir lá na passagem do Gadareno. A pessoa não tem controle, ninguém consegue segurar. Pastor, eu vou fazer alguma coisa. Não adianta você fazer. Se não for uma obra que o Pai fará no coração daquela pessoa, será em vão a sua obra. Será um esforço inútil. Tem que ser uma obra que vem de Deus, que vai levar o seu familiar, que vai levar você a Cristo Jesus. Então, guarda isso no teu coração. Vou ler de novo. Tudo que o meu Pai me dá virá a mim. Todo aquele que veio a Jesus foi porque o Pai, nosso Deus, fez uma obra no coração. Ah, mas eu que quis vir para a igreja. Algumas pessoas dizem, não, mas eu tive vontade, foi eu que quis Jesus. Nenhum de vocês, nenhum de nós quis Jesus por conta própria. Não, eu quis vir para a igreja, eu queria ser salvo. Não, foi uma obra de Deus no coração. Amém, gente? A Bíblia até diz, eu lembro agora, tem um versículo, João 14, não, João 14 não, João 5,40, vamos ler só um versículo ali, João 5,40, é uma obra que Deus faz, e hoje falando de libertação, falando de alívio da alma, de transformação, de restauração, essa obra que Cristo faz, não vem de você, de mim, não é eu que escolho, que eu que quero, não pastor, eu quero tanto Deus, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, Cristo nos amou primeiro, não fomos nós que o amamos, Ele amou você e te salvou, amou você e sua família, diga graças a Deus. E olha o que a Bíblia diz, João, capítulo de número 5, o verso é o 40. João 5,40. E não quereis vir a mim, virdes a mim, para terdes vida. João 5,40, vamos ler de novo? E não quereis virdes a mim, para terdes nós, eu e você, de nós mesmos, nunca íamos querer vir a Cristo. Nós, a nossa natureza, ela é caída, pecadora, ela é inclinada para o erro, para o pecado. Mas Cristo fez em nós essa obra, e nós hoje estamos aqui na presença do Senhor, porque foi uma obra de Deus. Então, voltando lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Daí a gente vai entender que é uma obra que Deus vai fazer de libertação, Ele vai trazer alívio, vai trazer libertação do vício. Não é uma obra que você vai forçar, é uma obra que Deus vai fazer. Por isso que a gente tem que estar aqui em oração pela nossa família, na quarta-feira, dia que você estiver na igreja, em casa, interceda a hora, porque Deus, Ele faz essa obra nos corações. Amém, povo de Deus? Agora vamos em João mesmo, capítulo 8, verso 39. João falou bastante sobre vir a Jesus, sobre receber Jesus e ter a obra dele na nossa vida. João 8, 38. Vai um pouquinho para frente. Hoje vamos ficar bastante em João. Então você veio a Cristo. Deus fez essa obra no seu coração. Fez a obra no coração da sua família. Ele vai trazer alívio. Ele vai trazer salvação. Ele vai trazer a obra completa. Porque João 8,38 diz aqui que se não for Cristo, se não for a obra de Cristo libertando, não tem como. Não adianta. Vamos ler aqui João capítulo 8, verso 38. João 8, 38. João, deixa eu ver se é isso mesmo. 8, 38. Só um minutinho. Aqui, ó, João 8, 36, anotei errado.
João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tinha falado antes, lá no João, mesmo capítulo 32, 31 em diante, disse Jesus aos que criam nele, aos judeus que criam nele, se vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele pulou um pouquinho aqui no 34, 36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, vocês vão ser de verdade livres. A verdadeira libertação vem de quem? De Jesus. Vem de Cristo. Vem quando nós temos um encontro com o Evangelho, com a palavra, não com a religião, não com nada mais a não ser Jesus. E Ele vai libertar. Você está orando por alguém, ou até mesmo você está precisando de uma libertação. Mas eu preciso de uma libertação de um vício. Tem gente que está na igreja ainda, mas fuma. Por incrível que pareça, mas Jesus está fazendo essa obra e vai operar. Amém, gente? Eu lembro, antes de eu vir para cá, eu estava auxiliando lá em São José, nos Pinhais, ajudando lá o pastor Gilson. E eu fazia o culto da sexta-feira à tarde, e eu lembro que chegou uma moça para mim, e eu achei bonita a atitude dela. Ela falou assim: pastor, ora por mim. Eu falei: ora. Ela: eu preciso ser liberta do cigarro. E eu achei bonita a atitude dela, porque ela não teve vergonha de expor aquilo, aquele pecado. Ela falou: pastor, ora por mim, eu estou no vício do cigarro, mas eu quero ser livre. Eu falei: então Jesus vai te libertar. Passaram-se ali alguns dias, foram ali 30 dias mais ou menos. Ela veio e contou para mim: pastor, depois daquele dia nunca mais eu fumei. Quem que libertou ela? Foi Jesus. Ah, mas eu achei bonito a atitude dela de vir pedir ajuda. Tem gente que está na igreja e fica ali com aquele pecado, com aquele erro, com aquele vício. Ah, ninguém está vendo. Mas Jesus quer libertar. Se não for Ele, não adianta. Se Jesus não libertar, não adianta. Eu lembro outro caso também, não sei porque eu estou falando, mas pessoa viciada de cigarro. Eu tive o caso dos meus 2 avós que morreram, câncer, pulmão, problema sério por causa do cigarro. O cigarro, ele é muito prejudicial à saúde. E Jesus pode libertar. Eu lembro lá um caso no Coqueiral, uma igreja primeira igreja que eu tive lá em Cascavel, é uma igreja de bairro. Eu estava lá começando, e nessa igreja, o marido ia na igreja, a esposa não ia. Ele depois se chamava Nivaldo. E ela começou a ir, foi num período assim também de poucos dias, 20, 30 dias. Ela já tinha uns 50 anos, aquela moça, a senhora, né? E ela disse: pastor, um dia, culto domingo, ela levantou: pastor, vou dar um testemunho. Conta. Pastor, eu vim na igreja, há poucos dias aí, quase 30 dias, Jesus me libertou do vício do cigarro também. Não fumo mais. Estou liberta. Diga graças a Deus. E eu perguntei: mas quanto tempo você fumava? Pastor, muitos anos. Mais de 30 anos fumando. Já tentou de todo jeito. Mas quando ela encontrou com Cristo, ela foi liberta do cigarro. Essa é a obra que Cristo faz no nosso coração, na nossa vida. Não adianta. Tem coisas que o médico resolve, tem coisas que você resolve mudando uma alimentação. Tem alimentos que fazem mal para você. Mas tem coisas que são espiritual, que são somente obras que Jesus pode fazer na sua vida e na minha vida. E a gente tem que vir a Ele. Se Ele, o Filho, libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos lá em Mateus agora, 5. O tempo já está adiantado. 5:1. Eu não vou ler inteira a história aqui, mas eu vou só comentar por conta do tempo. Quero fazer uma oração com você, para Deus operar o milagre aí. Amém? Mateus 5:1. 5 não. Mateus... Peraí, não tem errado também. Demoniado gadareno. Mateus, Lucas... não tem errado de novo. Não, é Marcos 5, é isso mesmo. Eu estou falando Mateus 5, é Marcos 5. Hoje estou meio atrapalhado. Mas vamos lá, Marcos 5, versículo 1. O endemoniado gadareno. Não sei porque eu coloquei Mateus. Marcos 5:1. Aqui nós temos o relato de uma história, um rapaz que tinha um espírito que fazia ele sofrer. Mas quando ele encontrou a Cristo, ele recebeu a verdadeira libertação. Como eu disse,
Só Jesus pode operar. O que é espiritual, só Jesus pode fazer. Repito, algumas coisas você pode resolver. A pessoa às vezes está com a diabetes alta, com colesterol alto. Dá para resolver às vezes? Dá para tirar o açúcar. Tem gente que quando vai tomar um café parece um melado, né? Pastor, coloca umas 3 colheres de açúcar. Assim. Eu não sei por que minha diabetes está em 200. Né? Eu não sei porque o meu colesterol está alto. Pastor, eu gosto de comer só costela, capa da costela todo dia. Não sei por quê. Tá aí a causa, né? Mas tem coisas que são espirituais, que é uma obra de Jesus no coração, na alma, no corpo. E Jesus pode fazer. Aqui no caso endemoniado gadareno, Marcos 5:1 diz: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Veja que não era uma coisa natural, era uma obra espiritual, um demônio, Satanás, estava ali no corpo daquele rapaz, o qual tinha morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Tem gente que é assim, você tenta dar o remédio, você tenta dar um tratamento, você tenta fazer de tudo, mas ninguém consegue prender, ninguém consegue ajudar, se não for uma obra do Senhor Jesus. Prendiam ele em cadeias, mas ninguém podia segurar. Eu já vi casos de demônios que teve ali que ter 4, 5 pastores no começo para segurar. Moça magrinha, levantou ali o pastor fortão, uma coisa sobrenatural, coisa de demônio mesmo, mas Jesus liberta os demônios, ele cura, ele faz a obra. E diz o versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia, ninguém podia amansar. Tem gente que está assim na vida, ninguém amansa, nem o remédio controlado, nem o psicólogo, nem o psiquiatra, nem nada, nem ninguém pode amansar a pessoa. Pastor, eu conheço alguém, tem um familiar em casa, que é uma perturbação. Pessoa vive perturbada e perturbando os outros, demoniado. É só Jesus que pode fazer essa obra. Vamos crer que Deus vai fazer. Então, ninguém podia segurar ele, ninguém. Só Jesus fez a obra. Versículo 5, e andava sempre de dia e noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. É assim que anda a pessoa endemoniada. Ela se fere a si mesma com pedras. Ela se fere, ela está sempre ferida, mas Jesus pode curar todas as feridas. Amém? E clamando com alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo, conjuro-te, pois, por Deus, que não me atormentes. Então ali o diabo ele se revolta, ele se levanta quando vê que Jesus quer fazer a obra e vai fazer a obra. E ele até agita-se, mas ele não pode impedir o agir de Deus. Ele não pode impedir a libertação que Jesus vai fazer no coração, na vida da pessoa. Essa obra é maravilhosa. Vamos pular para o versículo agora 15. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Então depois que a obra foi feita na vida dele, como eu disse, não dá tempo de ler tudo, Jesus libertou ele, fez ali a obra de libertação. O que voltou para ele? O juízo, diga o juízo. Depois que Jesus libertou ele, qual foi a obra que aconteceu na vida dele? E viram o demoniado que estava lá antes jogando no fogo, na água, ninguém prendia na cadeia, fazia as cadeias em migalhas. Diz aqui, ele estava sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Diga glória a Deus. Essa obra vai alcançar muita gente lá na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na vizinhança, na sua vida. Deus vai fazer na sua vida e na vida dos outros, dos seus familiares, porque as pessoas vão ver: nossa, ele vivia perturbado, vivia brigando com todo mundo, vivia ansiosa, vivia chorando, depressivo, vivia pensando em tirar a própria vida e tal. Mas depois que encontrou Jesus, começou a ir na igreja, encontrou Jesus,
Hoje é uma paz, hoje está liberto. Essa é a obra que Deus faz quando uma pessoa vem a Cristo. Ele muda, Ele transforma, Ele restaura, Ele liberta, Ele salva. A pessoa não continua mais igual. A pessoa era fofoqueira, vivia falando mal da vida dos outros. Encontrou a Cristo. Não falo mais da vida de ninguém, eu falo só da palavra de Deus. A pessoa vivia reclamando, murmurando, agora só está dando glória a Deus. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, estou com o bolso cheio, estou até passando dificuldade, mas eu estou dando glória a Deus. Deus vai dar vitória. É o povo de Deus. Jesus faz essa obra. Ele opera, Ele faz maravilhas. Amém, povo de Deus. João, não dá tempo da gente ler, mas João 14, 27, Jesus disse: a paz que eu vos dou, o mundo não pode vos dar. É Jesus que tem a paz, que vai fazer a pessoa estar em perfeito juízo. Mas qual a obra que tem que acontecer? A obra do Pai nos corações, trazendo a Jesus. Todo aquele que vier a mim não vai ser lançado fora. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E a gente conclui lá em Mateus 11, 28, qual que é a bênção que Ele nos dá a mais, muito poderoso, muito forte, que Deus opera. Mateus 11, 28, a gente leu, vamos ler o 29 agora. É tremendo que Deus opera. Mateus 11, 29, ele falou ali que aliviaria no 28, no 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele tem descanso para todos nós, para a alma que está aflita, cansada, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele tem essa libertação para fazer. Às vezes é caso do demônio. O demônio vai sair. Com Jesus entrando, o demônio sai. Amém? Mas tem casos que a pessoa está oprimida. Não é o demônio em si. A pessoa não está encapetada, como diz o outro, né? Ela não está ali possuída. Não chega a manifestar. Mas é uma opressão maligna. É uma libertação que tem que acontecer, tirando o peso, tirando todo o mal. E vai acontecer nessa manhã. Vai acontecer na sua família. Pode ter certeza. Creia. Invoque a Deus e vamos ver os milagres dele. Vamos fazer uma oração?